Amados, o Senhor me deu um tema, não me deu um texto. Então, pastor, eu vou seguir a orientação aqui do que eu tenho que falar. A primeira coisa que eu queria trazer aqui como observação, para uma atenção, que hoje vai ser tratada aqui, biblicamente falando, da maneira como nós devemos olhar e entender e compreender o que é a igreja, tá? Ou seja, da maneira como ela é traduzida, segundo os escritos sagrados. E um outro ponto importante, né, que aí vai uma crítica minha. Que se nós estamos aqui hoje numa situação caótica do que diz respeito a igrejas, é porque em alguma coisa nós falhamos e não fizemos em defesa disso. Obviamente, né, todos têm alguma coisa para falar em torno disso, dessas deformidades que a cada dia mais se apresentam em nome da Igreja de Cristo, que estão representadas, né, como Igreja de Cristo. Criticar eu sei que precisa de conhecimento, mas é fácil. Se você tiver um pouco de conhecimento, você sabe identificar o que está certo e o que está errado. Agora, eu entendo da seguinte forma: o duro, o difícil, é você fazer a faxina, a limpeza dessa escória que está dentro da igreja. E saber lidar com essa situação. Ao invés disso, de abandonar, de largar, como alguns fizeram. Ou isso, ou ficar para dançar a música da corrupção, né? Que também é o caso de muitos. Porque igreja é negócio, é poder, é influência. Então hoje nós temos um cenário crítico, que obviamente cumpre os escritos e as profecias, eu sei. Mas é fato, que até Paulo ele usa uma expressão aqui, né? Que, lá no versículo 16, segundo a justa cooperação de cada parte. Todos nós temos responsabilidade no que vai ser pregado hoje aqui, quando assumimos um lugar como esse. De trabalhar por isso aqui, e não deixar, e impedir que ele chegue a esse ponto que chegou. Esse show de horror que está acontecendo hoje, infelizmente, com a igreja. Então, muitas coisas importantes que o pastor vai falar aqui, que na verdade, não é para enriquecer teu conhecimento, é para te dar esse discernimento, mas principalmente para gerar essa crítica em relação a você. Do que você tem feito em defesa disso que vai ser pregado hoje aqui. E eu queria começar por esse detalhe da tradução do que é a igreja, o conceito, como também as distinções, que são muitas, em diversas correntes teológicas. Mas eu quero começar por esse ponto aqui, texto de Mateus, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 ao 17. O conceito bíblico, o conceito neotestamentário da igreja de Cristo, da maneira como ela tem que ser vista e compreendida, ela se aplica, ela se traduz por grupos de fé, por pessoas. Vamos ler o texto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Como também texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Então, quando nós falamos de igreja, na tradução bíblica, não foi tradução de termo, tá? Tradução de termo é eclésia, e aí eu vou entrar num outro ponto que eu vou dificultar mais ainda um pouco a cabeça de vocês. Mas, sendo já direto, a igreja deve ser vista por nós desta maneira. Ela está representada por grupos de fé. Para vocês entenderem aqui, por uma assembleia de fé, né? Por uma comunidade de fé. E qual o entendimento ali na raiz histórica e bíblica do que eu estou dizendo aqui? Que aonde o evangelho foi pregado e aceito, ali a igreja está localizada. Aonde o evangelho foi pregado e aceito, ali a igreja se formou. Ela se formou no discipulado, ela se formou nessa realidade, daqueles que creram, daqueles que se reuniam, daqueles que se reuniram para fazer a vontade de Jesus.
A igreja é humana. É as pessoas. A igreja nas Escrituras Sagradas, o conceito, ela é feita de convertidos a Cristo. É assim como a igreja ali deve ser vista por nós. Porque foi assim no início. Foi assim no início com o nosso Senhor. Se depois mudou, eu vou explicar por quê. Até um outro texto, Mateus 24, 31, que nós não vamos ler, o Senhor até fala, né, que a igreja que ele virá buscar, que ele virá arrebatar, ela é feita de escolhidos. Ela é feita de escolhidos. Então não existe uma denominação. Existe o convertido. Existe o discípulo. Não existe uma denominação. Se nós assumimos uma, o objetivo, o caráter disso, tem outra direção. É para existirmos aqui em sociedade. Mas existir para Cristo não necessita de instituição. Necessita desta visão, onde um ou dois ou três estiverem reunidos ali, por Ele, ali Ele está. Aonde o Evangelho foi implantado e aceito, e se reuniu ali este grupo de convertidos para servir ao Senhor com orientação dEle, ali está a igreja. Então não existe um compromisso ali na raiz dessa burocracia, dessa organização, desse planejamento materialista da igreja. A preocupação ali se volta. Tem alguém para pregar, tem quem aceita e tem convertido. É entre eles que o trabalho vai ser feito ali. Então, se nós vamos amar essa igreja e valorizar essa igreja de Cristo, ela está representada por você e está em você. E é lá onde Jesus habita. Aonde há pregação, aonde há aceitação, aonde existe conversão, aonde existe fé. E muitos de vocês perderam a noção disso. E se refugiaram em outras teorias para exatamente ser denominado cristão. Aí é um erro seu. Se você caiu nesse erro, corrija. Aí quando a gente entra no conceito institucional, não mais neotestamentário, não mais bíblico, não mais escriturário, a origem desse conceito de que a igreja é um templo, é uma instituição, isso é inteiramente ideológico. Quem criou isso é uma ordem política. Lá no texto de 1 Reis, capítulo 8, versículo 10, verso 13, templo ali era uma ideologia. Nós não vamos ler o texto, só estou dando referência para me seguir aqui. Templo ali era uma ideologia. Por que eu sei disso? Essa obrigação de construir templo para colocar todo mundo ali dentro e dar a Deus uma localização materialista. Porque Jesus, quando ele se encarnou, em João 2, verso 19 a 21, Atos 17, verso 24 ao 31, ele ratificou que a igreja é o corpo vivo, não é o templo. E isso foi desde o princípio. Então quem orientou Salomão a construir o templo e fazer todas aquelas arrecadações? Essa ordem política que estava lá. Inclusive foi o fim dele. Servia a ela até a morte. E ao paganismo também. Deus nunca se comprometeu em habitar ou residir dentro de algum templo construído por mãos humanas, como está lá o texto de Atos 17, né? E o Senhor ratificou, ele não mudou. Ele só certificou. O princípio qual é? É que Deus habite no homem. E ele é a restauração do templo, do conceito, da norma, da interpretação. Então, templo no Antigo Testamento é um fruto da monarquia. Templo no Antigo Testamento, ali, é uma ideologia da teologia judaica. Deus não estava por detrás daquela arquitetura e daquele compromisso de levantar um monumento como representação para ele. Porque o objetivo dele sempre foi o homem. Nunca foi as estruturas. Aí quando a gente fala do novo templo,
Isso foi uma invenção da Reforma Protestante. Na Idade Média, a maçonaria se prontificou em ter a sua institucionalização. E para ter esta emancipação de ser conhecido pela sociedade por meio de instituições, eles contrataram agentes para iniciar o que vocês conhecem por Reforma Protestante. Isso eu provo na história. Que para ela fazer crescer poder e influência, ela passou a implantar templos com esse conceito, um lugar sagrado para culto, que é até o dia de hoje usado por demais confissões, por demais correntes teológicas, que obviamente não tira o mérito disso, de nós estamos aqui dentro de um lugar que a gente pode se agrupar, e eu não quero desmerecer esse lugar, só estou querendo dizer que ele não representa a identidade do que nós estamos desenvolvendo aqui. Mas a questão é simples. Eu não estou falando da importância da instituição. Eu estou falando do problema de dar uma instituição para Deus, em um lugar sagrado para Ele habitar, operar e se manifestar. Isso não existe, isso é um esquema. E isso tem que ser repudiado por todos nós aqui, essa noção da institucionalidade do ensino, a institucionalidade do culto, a institucionalidade de formação de líderes. Por quê? Porque o cabeça é Cristo. A igreja surge dele. Temos que repudiar esse conceito institucional. Que a igreja cresce de acordo com o progresso e o avanço do mundo. De acordo com o avanço e progresso de números de igrejas e templos. Você tem que entender que quem tem preocupação de implantar igreja no mundo é a maçonaria. Não é o evangelho. O evangelho quer almas, ele não quer templo. O evangelho quer pregadores e pregação. Não quer templo. Quem quer templo quer esquema. Então onde você vê a situação? Não dá para contar a quantidade de igrejas, mas dá para contar o número daqueles que pregam alguma coisa bíblica insensata. Perde-se o número dessa contagem daqueles que falam besteira. Mas não se sabe aonde alguém está pregando hoje a verdade, porque não existe mais. A igreja é a palavra. A igreja são os convertidos. A igreja não é isso. Um lugar onde todo mundo pode entrar, sentar para ouvir alguma coisa. Na raiz, não é essa igreja que nós conhecemos em Cristo lá. E aí existe um outro problema aqui desse conceito institucional, que também saiu do protestantismo, que eles chamam de igreja militante. Porque a igreja institucional, ela gera militância. Como é que eles traduzem isso? Que cada membro da igreja, ele é um agente na terra. Um agente social. De influência. E todo aperfeiçoamento dele e das suas orientações se dedicam para áreas específicas da sociedade e do Estado. Definindo que trabalhos sejam chamados ministerial cristão. Isso é calvinismo, não é evangelho. Quando Jesus, ele orientou os discípulos a serem sal na terra e luz nas trevas, ali ele estava querendo dizer o quê? De que eles fossem a continuidade dele e da sua obra. Não isso, gestores. Não isso, trabalhadores, profissionais. Mas quem inventou isso queria o esquema. Então você vê igrejas hoje discipulando pessoas a serem políticas, discipulando pessoas a serem empresários, discipulando pessoas a casarem, a procriarem. Isso não é evangelho, você tem que discernir. Você tem que entender. Esses caras estão trabalhando para a ordem política que eu mencionei aqui. Eles estão dando sequência no círculo da serpente. E marcando essas etapas de evolução e progresso para a dominação geral, que é para onde nós estamos indo.
para uma desistência total de Deus nesta terra. De tamanho são os escândalos. E essa sujeira que a religião produziu. E o protestantismo ajudou. E a reforma ajudou. Porque eles chamaram nova igreja e não é nova igreja. É a mesma igreja com outro formato diferente. Mas é o mesmo poder, a mesma teologia, o mesmo conteúdo, o mesmo conceito. A igreja deixa de ser Estado. Mas depois colocam a igreja dentro do Estado. Que diferença existiu de uma fase para outra. E há muito tempo a sociedade está dentro dessa bolha. E voltando para esse primeiro detalhe que o pastor falei aqui. Do que repudiar. Por que a gente tem que repudiar, pastor? De que a igreja seja tratada, seja vista por nós assim. Seja de maneira institucional e materialista ou até mesmo militante, como eu falei aqui, né? Porque o conceito da raiz, o nosso Senhor, a raiz que está nele ali, a igreja é onde o evangelho é pregado. A igreja é onde o evangelho é pregado e aceito. A igreja é uma reunião de convertidos a Cristo, que se empenham e se dedicam agora a servir a Ele com pautas e propósitos. A importância da igreja para nós são as almas, são as vidas, não são os templos.